Beleza. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Bem, ninguém deu nem um oi, tá todo mundo bem aí? Como é que foi o final de semana? Tudo certo? Bom dia, bom dia. Boa tarde. Boa Beleza, professor. tarde. E aí, professor? Então tá bom. Bem, gente, então, todo mundo tá fazendo os exercícios do material? Como é que tá? Tá tendo dúvida? Eu vi que teve gente que mandou ali no Teams algumas dúvidas. Eu espero que tenha resolvido. Tá tudo certo? Ô, Rafael, Eu? é só uma observação. Hum, Ao fazer alguns exercícios que estão lá no PDF, eu vi muito erro de, às vezes, trocar uns números. A gente até, às vezes, manda e-mail, né, uhum. pro responsável, pro professor responsável, ele tem respondido. Mas é só, assim, uma coisa que eu tô achando ruim é isso, que eu tô vendo muito erro. Eu reparei em muitos desses erros também no material. Eu vou fazer o seguinte, gente. Hoje ainda, não vai ser no final da aula, não. Mas hoje ainda eu vou fazer uma listinha com 10 problemas aí do material todo, até a próxima unidade também, para a gente resolver na próxima aula. Eu espero que vocês resolvam até a próxima aula para a gente poder discutir na próxima aula, na verdade. É, assim, cobrindo o material todo para fazer uma preparação boa para a prova. Então, eu vou tentar pegar alguns exercícios do CIAS mesmo, e vou indicar ele para vocês, que aí a gente vai usar eles como base. Também vou passar alguns detalhes para vocês, para se preparar para a prova. Bem, coisinha básica, simples, para a gente não errar, para dar tudo certo durante a avaliação, beleza? Mas enfim, sem mais delongas, vamos começar a aula. Então, hoje a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica, né? E para introduzir esse tema, gente, eu acho que não tem nada melhor do que falar sobre o experimento do Joule, que é esse experimento aí. Eu não sei se vocês lembram daquela discussão que a gente estava tendo sobre o conceito de calor. Tem basicamente é o mesmo experimento, né? O que a gente tem é água num recipiente aqui isolado termicamente, e junto com a água a gente tem uma pazinha ali que pode rodar, né? Devido à queda desse peso aqui que está conectado no eixo da pá, né? A partir desse experimento aqui, foi possível mostrar que induzindo o movimento das partículas de água nesse container, a temperatura do sistema era elevada. E ela era elevada de algum grau, era pouquinho, mas isso foi mostrado. E baseado nesse princípio aqui, Joule, durante a lua de mel dele, coisa mais louca do mundo, ele foi fazer um experimento nas cataratas do Niágara, que ele media a temperatura no topo da cachoeira e na parte de baixo da cachoeira. O que ele observava era que a queda propiciava um aumento de temperatura na água de aproximadamente 2 graus Fahrenheit, não é 2 graus não, 0,2 graus Fahrenheit. E a partir dessas observações e vários outros experimentos que ele fez aí ao longo de, acho que quase 20 anos, ele chegou nesse valor final aqui, que é essa observação, que a energia usada para aquecer 1 libra de água em 1 grau Fahrenheit era o suficiente para levantar um peso de 772 libras de uma altura de 1 pé. Agora, gente, estou fazendo essa pergunta aqui, que eu quero que vocês depois façam a prova, verifiquem esses dados aqui, para ver se isso aqui realmente bate com o que a gente espera.
Porque a gente sabe qual que é a nossa definição da quilocaloria, não, né? Da caloria. Que para cada pro aumento de 1 grau Celsius da água, de 1 grama de água, entre 14,5 e 15,5 graus Celsius, isso é correspondente a uma caloria. Se vocês fizerem a conta por isso aqui, vocês vão ver que vocês vão chegar a um resultado muito próximo disso, né? Fazendo conversão de unidades e tal. Então, assim, eu recomendo vocês fazerem essa conta, porque essa aqui é a primeira conexão que o Joule fez mesmo, apesar de estar numa unidade diferente do que a gente está acostumado, a unidade do SI, ainda é bacana saber esse tipo de coisa, principalmente para nós como físicos, saber como que é a história de alguns experimentos simples e que são de de um insight extraordinário. Beleza. Mas a conclusão desse trabalho é que calor é uma forma de energia. E agora, a gente pode usar esse movimento, né, das partículas liberadas na forma de calor em nosso favor? A gente tem vários exemplos disso, né, que a gente conhece do dia a dia. Primeiro, carro, né, motores térmicos, usinas termoelétricas, em que o carvão, por exemplo, é queimado e isso aquece a água até o ponto que ela vira vapor em alta pressão, que gera movimentação de turbinas, né? E um princípio similar é usado nas usinas termossolares, em que agora a fonte de calor, não mais é o carvão, é o sol, né? A gente põe um monte de espelho ali convergindo os raios solares num determinado ponto, em um reservatório de água, essa água esquenta muito, gera um calor, uma pressão violentíssima que vai gerar uma turbina também. Mesmo princípio também usina nuclear, que agora a fonte de calor é reações de fissão nuclear. Motores a vapor também, né? Trens, todo mundo já deve ter visto isso. E, bem, deve ter mais infinitos exemplos que mostram isso. Agora, a gente precisa de algumas construções para começar a discutir esses fenômenos físicos de uma forma assim, mais adequada. Então, para isso, a gente vai introduzir o conceito de um gás isolado num recipiente, como eu estou mostrando aqui. Bem, nesse caso aqui, deixa eu colocar um laserzinho aqui, a gente tem aqui um recipiente, esse verde, que contém o gás, né? E ele é tal que o recipiente ele é feito com paredes isolantes, né? As paredes do lado aqui, só que o fundo ele permite troca de calor exclusivamente com uma fonte térmica, digamos uma hot plate, né? Coisa de laboratório, por exemplo. Então, o importante aqui é que as paredes não permitem troca de calor com o ambiente. O gás está presente aqui numa quantidade fixa, né? A gente tem um número fixo de mols desse gás e ele é enclausurado ali por esse pistão. Esse pistão pode se mover livremente, de acordo com a pressão e volume do gás. E a gente pode colocar aqui em cima pezinhos. A gente pode colocar e retirar esses pezinhos à vontade. E a gente vai partir do princípio que, inicialmente, esse gás está aqui em equilíbrio estático, tanto mecânico quanto termodinâmico. O que isso quer dizer? Que, bem, mecânico é toda somatória das forças é igual a zero, né? E termodinâmico quer dizer que se a gente deixar isso aí por um tempo infinitamente grande, não vai haver alterações apreciáveis das grandezas termodinâmicas, pressão, volume, temperatura, enfim. Beleza. Então, partindo desse recipiente, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fornecer calor para o recipiente. E como a gente sabe, visto que o pistão é móvel,
quando o gás esquentar, ele vai expandir de uma quantidade ΔX, ó, Δx, né? Eu coloquei aqui, né? O aumento de energia térmica do gás vai induzir essa expansão e, basicamente, ele vai gerar esse deslocamento dx. Agora, essa expansão ela acontece porque tem uma força presente nesse conjunto, né? E é uma força tal que ela é dada pela pressão vezes a área do pistão, que são as duas grandezas que a gente consegue medir, né, durante esse deslocamento. Força diretamente a gente não consegue medir. Só que aí, quando a gente vai calcular o trabalho realizado pelo gás nesse processo, o trabalho dele vai ser dado pela força que ele produz sobre o pistão, vezes o deslocamento do pistão, né? Então, vai ser esse diferencial de trabalho aqui vai ser igual a força vezes dx, que no fundo vai ser a pressão vezes a área vezes o deslocamento dx. E, bem, visto que a área vezes a altura, que é o deslocamento, é igual ao volume, então a gente pode substituir esse elemento área vezes dx pelo deslocamento de volume, né? Pela mudança de volume, dv. Então, se a gente integrar dos dois lados, a gente chega nessa expressão para o trabalho que o gás realizou, e diz que o trabalho vai ser integral do volume inicial até o volume final, da pressão em função do volume, né? PDV. E isso significa, gente, no fundo, que o aumento da energia térmica do gás permite ao gás realizar trabalho mecânico. Beleza. Obviamente, também, se a gente realizar trabalhos sobre o gás, a gente também pode realizar trabalhos sobre o gás, né? Comprimindo ele. Beleza. Então, agora a gente tem que falar um pouco sobre a convenção de sinais, que vai ser importante para o resto desse conteúdo aqui. Para o resto de conteúdo, de termodinâmica em geral, na verdade. Beleza, partindo daquele mesmo recipiente, a gente pode ter dois casos aqui. 4 casos, na verdade. A gente pode ter um caso que a gente esquenta o gás aqui mantendo a pressão constante ou diminuindo a pressão, ou a gente também pode ter o caso em que a gente retira calor do gás aqui, colocando ele em contato com o reservatório térmico frio, como coloquei aqui o gelo, e quando a gente também aumenta a pressão, né? Está ilustrado aqui por esses pezinhos maiores. Bem, se a gente adiciona calor ao sistema, como a gente tinha falado lá no conceito de calor, então a gente está dando calor, o calor vai ser dado por essa convenção de sinal positiva aqui. Se a gente retira calor do sistema, a convenção é que o sinal do calor Q vai ser negativo. Agora, se a gente se o trabalho se o sistema realiza trabalho sobre o pistão aqui, por exemplo, então ele expande e ele realiza um trabalho positivo, né? A expansão, o ΔV é positivo. E, ao contrário, se o pistão é comprimido aqui, por exemplo, por um peso maior, né, aumentando a pressão, então o trabalho é realizado sobre o sistema, né, e, portanto, o trabalho vai ser negativo. Na verdade, gente, a gente pode, bem, simbolizar as mudanças de estado que acontecem um gás, assim, num material, digamos, através desses diagramas PV, que facilitam muito a visualização e o cálculo, por exemplo, do trabalho e do próprio calor também, como a gente vai mostrar logo em seguida. E, bem, aqui está um exemplo de um diagrama PV mostrando uma equação de estado fundamental para o gás ideal, né? PV igual a nRT.
Então, para uma dada temperatura, para um dado número de mols, a gente vai ter esse tipo de relação aqui entre pressão e volume. E cada ponto aqui, gente, relaciona uma pressão com um determinado volume. E, bem, eu não coloquei aqui, mas, obviamente, dado que a gente faça alguma transformação, principalmente se a gente estivesse falando de um gás ideal, a gente consegue sair de um ponto e chegar em qualquer outro ponto. A gente só precisa de saber quais são os pontos que a gente quer chegar e como que a gente vai fazer isso, ok? Tudo transformando gás. Beleza, então, no fundo, se a gente quer saber quanto trabalho é realizado pelo gás ou sobre o gás, tudo que a gente tem que fazer, por exemplo, é calcular a área debaixo da curva. Bem, nesse exemplo aqui, visto que a gente está saindo do ponto 1 de volume menor e indo para o ponto 2 de volume maior, então o trabalho é realizado pelo gás. O gás está se expandindo e isso faz com que o trabalho seja positivo. No outro caso, né, nesse caso aqui em seguida, a gente está saindo do ponto 1 indo para o ponto 2, então o gás está sendo comprimido nesse caso. E, portanto, o trabalho está sendo realizado sobre o gás. Por isso que o trabalho vai ser negativo. Ok? Então, beleza. Agora, se a gente for considerar um ciclo termodinâmico inteiro, o trabalho realizado num ciclo termodinâmico ele vai depender da escolha de caminho. Como que eu vou variar a pressão, como que eu vou variar o volume, né? Por exemplo, aqui, eu estou saindo do ponto 1, passando pelo ponto 3 e chegando no ponto 2, que é o ponto final aqui. Bem, nessa saída do ponto 1 indo até o ponto 3, eu mantive a pressão constante, né? Só variei o volume. Então, fazer o cálculo do trabalho realizado pelo gás aqui é muito simples. Ele vai ser dado simplesmente pela pressão do ponto 1, que é constante ao longo desse processo, vezes a variação de volume ΔV. Ok? Se a gente for por um outro caminho, chegar nesse mesmo ponto aqui, vamos supor que a gente sai do ponto 1, vai para o ponto 4 e depois chega no ponto 2. Bem, visto que a gente tem uma pressão menor agora, que é a pressão P2, então, bem, o trabalho vai ser, pode ser calculado da mesma forma, que vai ser igual a P2 vezes a diferença de volume, mas, nesse caso aqui, vai ser menor do que o trabalho nesse caso aqui. Eu devia ter colocado os índices aqui, esqueci de colocar P1 e P2 aqui, gente, mas eu imagino que vocês estão conseguindo entender. Bem, se a gente fizer um outro processo, por exemplo, processo isotérmico, em que T é mantido constante e P vai ser proporcional ao inverso de V, então a gente tem esse processo aqui ainda, né, saindo de 1 e indo até 2, só que, bem, como a gente já tinha falado, o trabalho vai ser grande também, vai ser até maior do que esse trabalho aqui no gráfico C, porque a área debaixo da curva é maior do que a área do primeiro, do exemplo C aqui. Beleza. Agora, se a gente for falar de como que calor é adicionado num ciclo termodinâmico, isso também vai depender da escolha de caminho que a gente quer fazer com o gás. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se a gente tem esse exemplo aqui de um gás que está mantido a um volume constante aqui, a uma temperatura de 300 Kelvin, né, a 2 litros, e a gente quer expandir ele até 5 litros, mantendo a temperatura constante,
Uma coisa que a gente pode fazer é ir adicionando calor lentamente, né, permitindo que o gás se expanda até que ele chegue ao volume de 5 litros, enquanto ele ainda está a temperatura de 300 Kelvin. Nesse caso, o calor fornecido é transformado em trabalho que está levantando o pistão. Agora, a gente também pode fazer isso de uma outra forma. Nesse caso aqui, a gente tem o gás todo confinado. Primeiro, o gás está todo confinado aqui nesse volume aqui de 2 litros e ele está separado pelo resto do container por essa membrana quebrável aqui, chamando de partição quebrável. Só que ele está mantido aqui a 300K. E assim que a gente quebra a partição para permitir que o gás flua pelo volume inteiro, bem, como a gente já tinha mostrado na última aula, a energia térmica, né, de um gás ideal, ela só depende da temperatura. Ela não depende de volume ou da pressão. Portanto, quando o gás se expandir até os 5 litros, a temperatura vai continuar constante aqui. Não vai ter quebra de temperatura nesse caso. Ok? Então, nesse caso, a gente consegue fazer uma expansão livre sem fornecer nenhum calor ao gás. E isso pode vir a ser muito útil. Bem, sabendo dessas duas informações, agora a gente consegue enunciar a energia térmica e a primeira lei da termodinâmica. Bem, energia interna de um sistema, que é a primeira coisa que a gente precisa de entender, ela vai ser a soma das energias cinéticas de todas as partículas que compõem o corpo, junto com todas as energias potenciais relativas a interações entre partículas do corpo. Gente, se a gente levar, por exemplo, aquele exemplo do cubo, né, de átomos, né, sólido, a gente tem um cubo formado por átomos ligados por molas. Então, o que a gente tem? A gente tem átomos ali que podem se mover, né, como a gente tinha falado, entre os eixos x, y e z. E da mesma forma, os átomos podem vibrar um em relação ao outro. Então, a gente também tem energia potencial no eixo x, no eixo y e no eixo z. Portanto, se a gente fosse olhar a energia interna nesse caso, ela ia ser a soma dessas 6 contribuições, né? E a gente, na verdade, usou isso para chegar ao calor específico molar de sólidos, né? Que segue mais ou menos a lei de Dulong-Petit. Bem, só uma coisa aqui que é bom lembrar, até esqueci de falar isso com a outra turma mais cedo, é que as energias potenciais, gente, elas são referentes só às interações entre as partículas que compõem o corpo. Então, se a gente fosse olhar, por exemplo, a energia potencial gravitacional, isso é irrelevante para a energia interna do sistema nesse caso, ok? Então, beleza. A energia interna é simbolizada por esse U maiúsculo, né? E, em geral, a gente não trabalha com energia interna em si, a gente trabalha com mudanças na energia interna, que são dadas por essa expressão aí, ΔU, em que ΔU vai ser, obviamente, a energia no estado final menos a energia no estado inicial, né? O 2 menos o 1. Bem, se a gente for considerar, por exemplo, um caso em que a gente adiciona calor a um sistema, só que o sistema não realiza trabalho, então a gente diz que a variação de energia interna vai ser igual a mais Q. Tem a ver com aquelas convenções lá
que a gente fez, né? E basicamente, se o gás não expandiu, ele não fez, ele não teve troca não, ele não teve troca não, ele não realizou trabalho sobre o ambiente externo, então tá certo. Agora, se o sistema realiza trabalho, mas não houve adição de calor, aí nesse caso o sistema expandiu. E se você for olhar em termos da energia interna dele, ele perdeu energia interna para poder realizar esse trabalho, né? Portanto, gente, a gente chega no enunciado da primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação da energia interna vai ser igual ao trabalho, não, ao calor adicionado ao corpo, menos o trabalho que ele realiza. Isso aqui, na verdade, se você parar para pensar bem, é simplesmente um enunciado da conservação de energia, em que agora a gente não está olhando só para o trabalho que o sistema realiza, mas a gente também está colocando calor nessa equação, né? E a variação de energia interna de um sistema, isso aqui é importante, não depende da escolha de caminhos da variação de suas variáveis, né? Se a gente olhar naquele diagrama PV lá, e só vai depender dos valores das variáveis em cada ponto. E isso significa que só vai depender dos estados inicial e final ao longo de uma curva no diagrama PV. Beleza. E daqui a gente já consegue isolar dois tipos de processos termodinâmicos que são interessantes. O primeiro é o sistema cíclico, em que, se a gente for olhar para a variação da energia interna, ela vai ser energia final menos energia inicial, só que, como a gente acabou de falar, a energia interna só depende das variáveis locais, né, das variáveis naquele ponto. Então, como a gente está num ciclo, a gente sempre volta no mesmo ponto, a energia final vai ser igual à energia inicial. Isso quer dizer que a variação da energia interna vai ser igual a zero. E isso é independente do sistema estar realizando o trabalho ou se a gente está adicionando ou retirando o calor dele, né? Beleza. E a gente tem aqui também o sistema isolado, que é aquele exemplo que eu acabei de dar lá do gás isolado no recipiente. Bem, nesse caso, a gente não está adicionando calor e nem deixando ele realizar trabalho. E isso significa que a variação da energia interna dele vai ser sempre zero, porque ele nunca tem uma variação das componentes internas de estado dele. Beleza? E aqui a gente começa a chegar em alguns outros processos termodinâmicos que são interessantes da gente falar. Bem, o primeiro deles é o processo adiabático, que por definição é um processo onde não há troca de calor, né? E, portanto, a variação da energia interna vai ser puramente devido ao trabalho que é realizado pelo sistema ou o trabalho que é realizado sobre o sistema. E, pela convenção de sinal aqui, se a energia interna, não, se o sistema realiza trabalho, ele está perdendo energia interna, e se trabalho é realizado sobre o sistema, ele ganha energia interna. Bem, gente, um bom exemplo disso é quando a gente estoura uma champanhe, né? Antes a gente tem lá o sistema em equilíbrio, e assim que a gente começa a tirar a rolha, deixar ela sair, e ela sai de uma vez só, bem, todo o gás que saiu dali, ele saiu de uma vez, ele não foi permitido que ele tivesse troca de calor com o ambiente. E isso também explica como que esse processo é tão violento assim, porque como ele não tem nenhuma perda para o ambiente, né, de movimentação térmica, ele usa toda a energia interna ali do gás para fazer essa expansão e permitir o, essa quebra,
essa expansão tão violenta. Bem, o próximo processo é o processo isocórico, que ocorre a volume constante, e visto que ele ocorre a volume constante, não há, bem, a única variação de energia interna, desculpa, vai ser igual ao calor que é adicionado ou retirado do sistema. E, gente, tem alguns textos na literatura aí que usam o isocórico não para tratar só de um gás ou para volume constante, mas toda vez que não há trabalho sendo realizado. Então, bem, se vocês estiverem lendo algum texto mais velho, tomem cuidado com isso, ok? Só comentário. Um outro processo importante é o processo isobárico, em que a pressão é constante. Bem, se vocês tiverem dúvidas sobre os nomes, é importante lembrar que, por exemplo, isobárico, bar. Bar é uma medida de pressão. Então, iso, mesmo bar, mesma pressão. Então, isso já é uma dica. O processo isocórico e processo isovolumétrico também são nomes aceitáveis, então lembrar disso. Bem, adiabático, visto que a gente tem paredes adiabáticas que não permitem troca de calor com o ambiente, é só lembrar da parede. Isso eu já julgo ser suficiente para quando a gente está falando de algum processo desse tipo. Só para vocês lembrarem, assim, dicas. E um bom exemplo de um processo isobárico é quando a gente está fervendo água em atmosfera, né? Pressão é constante, e a gente não pode falar nada sobre essas variáveis aqui, variação de energia interna, calor ou trabalho, só que tem um jeito fácil de calcular o trabalho realizado nesse caso, que ele vai ser dado simplesmente pela pressão, que é constante, vezes a variação de volume. Um último processo que é muito importante para a gente, principalmente para o gás ideal, é o processo isotérmico, em que ele ocorre a temperatura constante. E nesse caso, gente, a gente não pode falar, se a gente estiver falando em geral, a gente não pode falar nada da energia interna, variação de energia interna, do calor ou do trabalho realizado pelo sistema. Só que, para um gás ideal, visto que a energia interna dele só depende da temperatura, a gente pode falar que a variação da energia interna é igual a zero e que o calor fornecido vai ser completamente convertido em trabalho e vice-versa. Tome muito cuidado com isso, gente. Essa coisa aqui só vale para um gás ideal. Lembre-se disso. Beleza? Ok, então a gente consegue dar alguns exemplos disso para o gás ideal. Lembrando aqui que a equação fundamental de estado de um gás ideal é PV igual a nRT. Eu considerei N igual a 1 aqui para facilitar. Então, bem, basicamente a gente vai olhar para todos esses processos aqui. Se a gente estiver num processo adiabático, que é o primeiro aqui, a gente vai sair desse ponto A e vai até o ponto 1. Bem, visto que não há troca de calor, mesmo que não haja troca de calor, ainda há uma variação de temperatura nesse caso. E vocês vão entender isso daqui a pouco, quando a gente estiver falando de processos adiabáticos. O processo isocórico, que ocorre a volume constante, bem, ao final, a temperatura do processo vai ser menor do que a temperatura inicial. Isso decorre exatamente por causa da equação de estado. Vocês podem ir olhando isso, gente. No processo isobárico, se a gente mantém a pressão constante, ao final do processo de expansão, né, então a temperatura do gás vai ser maior do que a temperatura inicial. E, por fim, bem, a gente está num processo isotérmico,
temperatura constante, isso não vai mudar. A única coisa que vai mudar são os valores de pressão e volume. E eles vão mudar para manter o equilíbrio termodinâmico das variáveis internas ali, ok? Beleza. Então, agora a gente fala um pouco mais da energia interna de um gás ideal. Bem, a gente mostrou isso na aula passada, que a energia interna, não, a energia interna de um gás ideal, a energia cinética por partícula de um gás ideal vai ser igual a 3 meios de kBT, né? Em que a gente falou que, bem, no gás ideal, se não tem nenhuma interação entre as partículas, as colisões são completamente elásticas, que indica que não há perda de energia. E, bem, considerando essas duas coisas, principalmente, a gente consegue mostrar que cada partícula pode se mover ao longo de x, y e z, e esses 3 graus de liberdade são os que definem a energia para um gás ideal. Isso significa que a variação de energia interna vai ser simplesmente igual à variação de temperatura, vezes constantes, né? Aqui está 3,5, gente, mas aqui eu considerei um gás ideal monoatômico. Se a gente for olhar um gás ideal diatômico, ia ser 5,5 para os outros gases. Isso ia ser um pouquinho diferente também, como a gente tinha visto até lá na última aula. E a gente ainda teve uma discussão sobre isso, que essas coisas também vão variar de acordo com a molécula que a gente está considerando. Então tem que tomar cuidado. Em resumo, a gente sempre tem que tomar cuidado com tudo que a gente está falando em termodinâmica. É muito complicado de analisar essas coisas. Mas, enfim, o que a gente leva para casa aqui dessa coisa toda é que a energia interna do gás ideal ela só vai depender da temperatura T. Ela não depende da pressão ou do volume, ok? Ok, então, passando para frente, a gente chega na capacidade térmica de um gás ideal. A gente já tinha mostrado na última aula que você vê que a capacidade térmica molar a volume constante vai ser igual a 3 meios de R para um gás ideal monoatômico. Se for diatômico, a gente tinha mostrado que ia ser 5 meios. Isso vai complicando se a gente passa para triatômico, porque a gente já começa a sair desse modelo, depois já começa a ficar mais complicado. Mas, enfim, e se ao invés de a gente querer manter o volume constante, a gente quer manter a pressão constante, que é o que a gente tem aqui na realidade, né? A gente não consegue sempre manter o volume constante. A gente, em geral, mantém a pressão constante. A gente mede as coisas em atmosfera. Bem, o gás, nesse caso, pode expandir. Então, quando a gente vai olhar para o calor, né, a variação de calor infinitesimal, a gente não pode olhar só para a variação da energia interna do gás. A gente tem que olhar também para o trabalho que ele vai realizar na expansão. Bem, o dU, nesse caso aqui, é a variação da energia interna do gás. Ele só depende das propriedades do gás e, obviamente, ele só depende da temperatura T, como a gente acabou de falar. O segundo termo, que é a variação de trabalho, ela vai ser dada, bem, se a gente está mantendo a pressão constante, vai ser igual a P vezes a diferencial de volume, né? E isso vai ser igual a NR vezes dt, se a gente fizer uma substituição considerando a equação de estado do gás, de um gás ideal. Bem, portanto, a gente chega nesse valor aqui para variação de calor, dQ, e no final a gente chega para essa relação aqui entre a capacidade térmica molar, a pressão constante, e a capacidade térmica molar a volume constante, né? Que os dois só diferem pela constante R. E se a gente for olhar para um gás ideal monoatômico,
que é esse caso aqui, vai ser igual a 5 meios de E. Bem, comparação com o experimento é muito boa, na verdade, né? A gente mantém exatamente esses valores. E mesmo quando a gente vai para gases poliatômicos, o acordo entre experimento e o modelo é muito bom, extremamente bom considerando aí tudo, né? E, gente, a próxima coisa que é interessante aqui é a gente olhar para a razão entre CP e CV, né? Que é dado por essa constante gama aqui. Bem, se a gente for olhar isso para o gás ideal, bem, CP vai ser igual a 5 meios de E, mas CV é igual a 3 meios. Então, se a gente for olhar para a razão, vai ser 5 meios dividido por 3 meios, que no fim vai ser 5 dividido por 3. Bem, 5 dividido por 3 dá mais ou menos 1,67, né? É 1,66666 infinitamente, né? Um dízimo. E a gente arredonda para 1,67, está muito bom ainda. Por casos diatômicos, a gente já vai ter, bem, o CV vai ser 5 meios, como a gente já tinha discutido na última aula, a temperatura ambiente, né? Em geral também, porque sempre tem um contra-exemplo, mas o CP vai ser CV mais E, que vai ser igual a 7 meios. Então, a razão entre os dois vai ser igual a 7 quintos, que é igual a 1,4, que, de novo, está em excelente acordo com o modelo aqui, com os experimentos, né? E 1,4. Bem, para gases poliatômicos aqui fica um pouquinho mais difícil da gente falar com certeza, só que se você fizer a conta aí considerando CP igual a 9 meios e CV igual a 7 meios, você chega num valor muito, mas muito próximo disso aqui, que é 1,285, 1,29, mais ou menos, que é um excelente acordo aí com os dados. E o último assunto da aula de hoje, gente, vai ser o processo adiabático para um gás ideal, né? Que é o processo em que a variação de energia interna vai ser puramente dada pelo trabalho realizado pelo gás, né? Porque a variação de calor, o calor, não tem tempo de haver troca de calor com o ambiente nesse processo, em geral. Beleza. Bem, então a gente parte dessa relação aqui, uma relação infinitesimal, e a gente vai começar a trabalhar em cima disso. Bem, vamos lá. Partindo disso aí, a gente chega nessa seguinte relação, né, baseado no fato de que a variação da energia interna vai ser igual a NCV, como a gente acabou de mostrar aqui em cima, vezes a diferença de temperatura dt. E o trabalho vai ser igual a menos a pressão vezes a diferencial de volume. E a gente pode substituir P por esse valor aqui, baseado simplesmente na equação do gás ideal, né? E, bem, resolvendo isso aí, a gente chega na seguinte equação, que a gente pode simplificar, considerando primeiro que R vai ser a diferença entre CP e CV, e implica que essa razão de R sobre CV vai ser igual a gama, né, que é a razão entre CP e CV, menos 1, menos unidade. E, portanto, a gente chega na seguinte equação, que a diferencial de temperatura sobre a temperatura, mais esse termo constante aqui da diferencial de volume sobre volume, isso aqui vai ser igual a zero. Ou, se você levar isso aqui para o outro lado, a diferencial de temperatura sobre temperatura vai ser igual ao diferencial de volume sobre volume, vezes menos essa constante. Agora, visto que essa diferença aqui de gama menos 1, isso aqui é sempre maior do que zero, porque gama é sempre maior do que 1, então a gente chega na seguinte relação,
E toda expansão adiabática diminui a temperatura do gás, enquanto toda a compressão adiabática aumenta a temperatura do gás. Isso é uma coisa que a gente consegue provar com um experimento mais simples do mundo, se para pensar bem. Se a gente... Bem, vou usar o exemplo do livro, gente. Se a gente coloca a mão aqui na frente da boca, aberta, bem aberta, estou mostrando aí na figura, e dá uma baforada na sua mão, o ar que está saindo é um ar bem quente, né? Tá mais ou menos a temperatura do nosso corpo. Agora, se a gente fizer um piquinho, fizer o mesmo processo, o ar que está saindo agora, ele é um ar consideravelmente mais frio do que o ar anterior, né? Quando a gente assoprou com a boca aberta. E isso é por causa da expansão adiabática do gás. Assim que ele sai da nossa boca, quando a gente está fazendo o biquinho aí, ele expande muito rapidamente. Como a gente está com a mão muito perto aqui da boca, essa expansão pode ser considerada uma expansão adiabática. Então, não tem tempo de trocar calor com o ambiente. Portanto, o gás parece mais frio. É por causa disso. Beleza. Bem, seguindo aqui no desenvolvimento dessa equação, a gente consegue resolver essa equação diferencial aqui para chegar nesse resultado que leva a esse próximo resultado aqui, que a temperatura vezes volume elevado a gama menos 1 vai ser igual a uma constante. Bem, a gente consegue, de novo, usando a equação do gás ideal, converter temperatura em pressão vezes volume, dividido por nRT, mas DNR, se a gente está considerando um número fixo de mols, isso vai ser uma constante. A gente pode levar para o outro lado. E, portanto, a gente chega na equação aqui que descreve um processo adiabático, que diz que a pressão vezes o volume elevado a gama é igual a constante. Isso aqui vale para o processo adiabático de um gás ideal. Bem, gente, isso aqui tudo vale só para um gás ideal. E mesmo que valha somente para um gás ideal, essas coisas elas ainda dão um excelente insight para a gente conseguir desenvolver a física desses fenômenos, principalmente quando a gente for ver lá em motores térmicos. Beleza, ainda considerando essa coisa, como o trabalho vai ser igual a menos a variação da energia interna, então a gente chega na seguinte expressão do trabalho de um processo adiabático, que é uma coisa que vocês conseguem chegar até se vocês quiserem. E eu recomendo esse desafio. Bem, galera, a aula de hoje é isso. Eu não tenho mais nada a adicionar. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, não só no conteúdo, algum exercício para a gente discutir. Rafael, eu não entendi direito aquela parte que você falou que DU é igual a NCV delta T. É, deixa eu pegar aqui. Peraí. Essa parte aqui, né? Basicamente. Isso. Bem, você lembra da aula passada? Aham. Você lembra que a gente fez o cálculo da variação, não da variação da energia interna, né? A gente usou essa expressão aqui da energia, do número de energia, da energia cinética por partícula para chegar no valor do CV? Do CV? Não. Eu lembro dessa Não? parte da energia cinética por partícula, que era igual a massa vezes. Tipo assim, eu lembro dessa parte da MV, energia cinética da partícula ser igual a 3 meios de kBt e ser igual também a nRT sobre NA.
mas eu não lembro do CV especificamente, não. Bem, isso aqui foi quando a gente estava desenvolvendo a capacidade térmica molar. Deixa eu pegar lá a aula, mais simples. Aqui. Tá vendo aqui o PDF? Tô vendo, tô vendo. Bom, vamos para essa parte. Aqui, ó. Então, basicamente, o que a gente falou é que a variação da energia cinética do gás ideal vai ser igual a 3 meios de NR vezes dt. Uhum. E, bem, se a gente está considerando o calor específico molar a volume constante, né, não tem nenhuma variação de volume, portanto, como a gente acabou de ver na primeira lei, o trabalho realizado pelo gás é zero, né? Uhum. Então, portanto, toda variação da energia interna do gás vai ser igual ao calor que é adicionado, né? Que é igual a MCV. E o CV, então, ele é o calor específico, né? A volume Calor constante. específico molar, a volume constante. Isso aqui é importante. Bem, mas visto, agora vem a segunda parte desse raciocínio. Bem, visto que a propriedade de energia interna do gás, ela só depende da temperatura do gás, ela não depende das outras variáveis, pressão e volume. Então, mesmo se o gás ideal estiver realizando o trabalho, a gente ainda consegue utilizar essa equação aqui para expressar a variação de energia interna. Deu para entender? Entendi. Uhum, deu. É porque não depende do volume, né? É Não uma depende do constante. volume, nem da Então é pressão. como se o volume fosse sempre constante. Exatamente. Não, não é como se o volume fosse sempre constante, porque É ele porque não você é, pode né? considerar o mesmo valor, né? É isso. Tipo assim, você pode usar a mesma constante para descrever a outra situação. Mais ou menos. Basicamente, a variação da energia interna, como ela não Não vai depende de afetar pressão e isso. volume, isso não vai afetar, entendeu? Você pode ter uma expansão e isso não vai afetar o valor da capacidade térmica a volume constante, Entendi. Uma entendeu? coisa que eu fiquei pensando também é porque você disse que para um, para um gás. Foi diatômico que você disse? Não, monoatômico. Ele seria 3 meios de NRT dt. Isso na aula de agora, né? A volume constante, sim. Isso. A pressão É, constante já é diferente. sim, sim. Agora, para um sólido, como que funcionaria essa. Porque você disse que o 3 meios ele muda de acordo com os graus de liberdade do gás, né? Só que, bem, para um sólido, eu imagino, bem, que eu já estou falando coisa que eu não sei, na verdade. Então, fica aí para vocês depois dar uma olhada nisso, inclusive. Só que eu imagino que, bem, a pressão constante não vai ter uma variação tão grande. Por quê? Quando a gente, bem, usando a primeira lei, quando a gente adiciona calor, você tem uma variação de volume num sólido, né? Só que essa variação de volume é pequena frente ao volume do sólido em geral. Uhum. Mesmo que seja assim bem importante quando a gente está considerando outras coisas, tipo construção de pontes, esse tipo de construção. Só que se a gente for olhar para a propriedade termodinâmica de CV e CP, para um sólido, eu acho que é muito pequeno a variação. Entendi. Então, vai ser quase, o delta V aí vai ser quase zero. Então, não vai ter muita diferença. E isso eu acho que até aqui, na verdade. Ah, eu não coloquei.
Aqui só tá CV, não tá falando CP. Mas, ainda assim, eu imagino que uma coisa parecida com essa seja o que acontece. Entendi. Entendeu? Uhum. Não, aqui, mas de novo, eu tô falando por cima. Pode ser que tenha um exemplo que me contradiz. Uhum. Então é sempre bom considerar isso, viu? Beleza. Ah, outra coisa que agora que eu vi ali, o NA é o número de Avogadro? Só pra eu Isso, entender. Beleza. né, é o número de partículas em um mol. Beleza? Bem, gente, mais alguma dúvida? Ninguém? Professor, eu tenho uma assim. Pode perguntar. Teve uma questão que essa semana, acho que foi o Lucas que postou no canal, e você explicou ela que era sobre os graus de liberdade, né? Uhum. Foi questão do teste e tudo mais. Essa questão caiu para mim, só que de uma forma variada, e eu não entendi o que a explicação da resolução dela me deu. Eu posso mandar ela aqui no chat para você poder ler ela? Pode, manda aí. Vamos ver. Eu acho que Tá. alguém mandou uma questão no chat também. Eu não quero passar na frente do. Acho que o João, ele tinha mandado uma questão no chat, mas aí é da matéria de agora, matéria de termodinâmica. Da primeira lei. Sim, sim. Bem, aqui ele está perguntando quais dos seguintes processos não violam a primeira lei da termodinâmica. Bem, gente, a gente acabou de ver que a primeira lei da termodinâmica, ela diz que a variação da energia interna vai ser igual ao calor que a gente está dando ou retirando do sistema, mais o trabalho que é feito ou realizado sobre o sistema. É feito por ou realizado sobre o sistema. Então, vamos olhar em primeiro lugar, para o ΔU. Essa é a melhor forma de resolver essa questão. Então, vamos lá. Se o ΔU é maior do que zero, então quer dizer que tem mais energia interna ali no nosso sistema. Bem, se o W é maior do que zero, então, e Q é menor do que zero, bem, a gente está falando em módulo, viu? Q é menor do que zero e W é maior do que zero, então, no fundo, o ΔU deveria ser menos Q menos W. Então, quer dizer que ele vai ser todo negativo. Vocês conseguiram visualizar isso? Dá pra visualizar, mas eu acho que se você conseguir escrever fica melhor. Claro, escrevo. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vou fazer aqui. Você pode abrir Eu o não Paint. entendi, professor. Não entendeu? Não tem problema, não. Deixa eu explicar aqui. Eu vou dar um print screen nesse trem. Olha que beleza. Escrever essas coisas vai demorar um pouquinho, viu, gente? Mas não preocupa não que a gente está aqui para isso. Ok, tá dando para todo mundo ler aqui, né? Tá, pessoal, quando você quiser dar um print de uma parte selecionada da tela, você pode usar o atalho Windows Shift S. Boa mesmo, dá para usar o Snipping Tool. Eu esqueci. Isso. Pra não ter que abrir e ficar recortando. Aí você recorta na hora e só dá o Ctrl V depois. Boa, boa, gostei. Beleza. Deixa assim. Tá. Então vamos lá. Ó, se eu quiser escrever que meu ΔU é maior do que zero, a primeira coisa, gente, sempre olha para o ΔU primeiro, porque aí as outras coisas saem mais fácil.
eu acho que vale a pena também escrever isso aqui. Que delta U vai ser igual a Q menos W. Sempre começa por essa expressão. Essa é a expressão da primeira lei e essa aqui já está seguindo a nossa convenção de sinais. Beleza? Alguém está escrevendo outra coisa? Bem, eu vou responder depois. Mandaram no privado. Depois eu respondo. Vou considerar essa pergunta aqui. Tá. Então, ΔU é maior do que zero, gente. Bem, para o ΔU ser maior do que zero, então, ou o meu calor tem que ser maior do que o trabalho que eu estou realizando, correto? Calor adicionado tem que ser maior do que o trabalho que eu estou realizando, ou o trabalho que está sendo realizado sobre o sistema, ele é maior do que o calor que está sendo retirado do sistema. Deu para entender? E isso vai exatamente por causa da convenção aqui. Lembra que essa convenção aqui, a gente não está falando do módulo do calor ou do módulo do W. A gente sempre olha para essa coisa aqui entre parênteses. Porque se, vamos supor aqui que eu adiciono calor, então, e faço uma determinada quantidade de trabalho, então o meu ΔU vai ser igual a mais Q menos. Ao passo que se eu fiz uma determinada quantidade de trabalho, o meu ΔU vai ser igual a Q menos, se o gás fez uma determinada quantidade de trabalho, né? Se ele empurrou o pistão para cima, por exemplo, vai ser igual a menos mais W, que é o trabalho realizado pelo gás, e fecha. Deu para entender um pouquinho melhor agora o que eu estou tentando dizer? Porque se eu estou retirando o trabalho do gás agora, retirando o trabalho, desculpa. Se eu estou retirando calor do gás agora, ao invés de colocar mais aqui, eu ia colocar menos. E se eu ia, por exemplo, fazer trabalho sobre o gás, ao invés de colocar mais aqui, eu também ia colocar menos. E isso tem repercussão sobre a energia interna. Porque vamos supor, igual nessa escolha A aqui, que a energia interna é maior do que zero. Se a gente jogar valores, né, assim, falando aqui, de Q menor do que zero e W maior do que zero aqui nessa equação, então a gente ia ter sempre uma coisa do tipo ΔU vai ser igual a menos Q menos mais W. E isso aqui, gente, é sempre negativo. Então, quer dizer que essa primeira opção não tem como ser positivo. Isso aqui é sempre falso. Deu para entender agora? Gente, vocês estão aí? Tá dando para entender. Tá dando para entender. Beleza? Então, essa estratégia para resolver esse problema. Então, eu vou fazer mais um aqui e peço para vocês tentarem de novo. Se vocês tiverem mais dúvidas, coloca lá que eu vou explicando cada uma, uma por vez. Por exemplo, se a gente for aqui para ΔU menor do que zero, segunda questão. Bem, ΔU menor do que zero. Agora, Q é menor do que zero,
só que W é menor do que zero. Quer dizer que, apesar do sistema ter dado calor, né, para o ambiente, ele ainda teve trabalho sendo realizado sobre ele. Então, a gente não pode dizer que necessariamente ΔU vai ser menor do que zero. A gente não pode dizer, entendeu? A gente não sabe se é igual a zero ou se é igual, ou se é positivo. Também pode ser um pouco positivo. Não tem por que não ser. Então, a B também é falsa. Agora, vou ver essa última aí e deixo o resto para vocês. Se ΔU é igual a zero, e Q é menor do que zero, né? O trabalho, o gás está dando calor para o ambiente. E W é maior do que zero, quer dizer que o gás está fazendo... O gás está realizando trabalho sobre o ambiente. Bem, é bem possível que esse resultado é igual a zero. Eu acho que não é não. Acho que não necessariamente. Eu acho que também não necessariamente. Eu acho que não é não. Bem, é isso aí. Essa C eu acho que também pode violar a primeira lei. E é por aí, gente. Deu para entender como que vocês resolvem esse tipo de problema? Eu. Então, é por comparação mesmo. É pegando e jogando valor na primeira lei e vendo. Olha, faz sentido. Esse trem tem que ser maior do que zero. Esse trem tem que ser menor do que zero. Entendeu? Bem, beleza. Tainá mandou uma questão também. Sim, essa é a famosa questão. Numa medida de calor específico molar, identificamos 3 graus de liberdade para um gás monatômico. Já na medida de calor específico molar para um gás diatômico, podemos identificar 7 graus de liberdade. Gente, sinceramente, eu já falei isso lá no Teams. Vou falar agora de novo. Essa questão ela é ruim. E, na verdade, ela é uma mentira. Porque, para vocês entenderem isso direito, vocês precisam de entender mecânica estatística e mecânica quântica. Na verdade, a gente não pode nem falar de grau de liberdade aqui, porque um gás diatômico não pode ter 7 graus de liberdade. Vocês já fizeram fundamentos de mecânica, vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, deviam saber. A quantidade de graus de liberdade que uma molécula de atômico, duas bolinhas ligadas por uma mola, pode ter, são os graus de translação, x, y, z, grau de rotação, né? Pode rodar assim, e 1 grau de vibração. Agora, o teorema da repartição de energia, ele diz que cada termo quadrático vai fornecer uma energia interna para o sistema de meio de kBT por partícula. Não é cada grau de liberdade. A gente fala grau de liberdade aqui por ser uma coisa mais fácil de vocês entenderem. Apesar de que eu sou contra isso. Na verdade, eu acho que essa questão é ridícula e eu vou desconsiderar ela. Se você responder essa questão errada, você já ganhou um ponto de graça, todo jeito. Acertando não. Porque teve gente que marcou desse jeito, estava certo. Teve gente que marcou do outro jeito, estava certo também. Teve gente que marcou desse jeito, estava errado. Do outro jeito também estava errado. Então, eu não sei qual questão que está certa, segundo quem fez essa questão. Então, para mim, essa questão foi mal feita, eu não vou considerar ela para quem fez o teste. Se alguém errar na prova também, não vai ser considerado. Ok? Ótimo, obrigada, professor. Ficou mais claro agora, porque eu fiquei tentando quebrar a cabeça para ver se ela fazia sentido. Eu vi que você tinha mandado a resposta aqui para o Lucas. Eu fiquei, gente,
Não estou conseguindo chegar, tá faltando informação, mas obrigada, então, tá bom. Não, assim, essa questão é muito mal feita, esse trem é ridículo, na verdade. Porque se você olhar no livro mesmo, o livro não faz menção a isso. Em lugar nenhum que eu vi. Sim, do material também não tem no PDF. Não só disso. Sears não tem, Halliday não tem. Porque esse é o tipo de questão que é meio idiota, entendeu? Porque isso é o quê? Pegadinha? Entendi. Falando nisso, você vai estar considerando a nota média das duas tentativas ou a nota maior? Eu vou decidir isso no final do semestre. Eu vejo aí como é que vocês estão, aí a gente vai ver. Ainda não decidi, não. Tá bom. Gente, mais dúvidas? Eu acho que alguém tinha me mandado uma dúvida aqui. Deixa eu ver isso aqui. A energia interna de um gás ideal numa expansão livre não varia. Tá certo? Portanto, o gás segue em processo isotérmico entre os estados inicial e final. Tá certo. A energia interna de um gás ideal numa expansão livre não varia. Isso é um argumento que a gente usou aqui na aula hoje, inclusive, né? Para definir aquela coisa, olha, tenho lá um gás contido em 2 litros e ele é contido ali por uma parede que pode ser quebrável. Assim que eu quebro essa parede, ele pode ocupar o resto do recipiente, que tem 5 litros, e visto que a temperatura é a mesma, ela não varia, ele está contido num recipiente totalmente isolante, então a variação da energia interna do gás ideal, não se esqueçam disso, é zero. Não tem variação da energia interna. Então, o estado, a variação de estado entre a variação de estado inicial e final é puramente assim, mudando pressão e volume para reequilibrar o sistema, ok? Se a opção estava errada, eu imagino que a questão estava errada, ok? Gente, mais alguma dúvida? Ô, Rafael, Pode perguntar. tiveram dois testes, se não me engano, acho que foi o primeiro e o último, que eu não fiz uma segunda tentativa, porque eu não vi necessidade pela minha nota ter considerado ela como boa. Vamos supor que no final do semestre você considere a média, aí vai ser a média só dessa minha nota, então, teoricamente, eu sairia prejudicado, né? Não, se você fez uma tentativa só vou considerar a nota daquela tentativa, Ah, tá bom, muito obrigada. ok? Gente, mais dúvidas? Pode perguntar, aproveita. Rafael, uma dúvida que eu tenho é porque eu ouvi isso, eu acho, quando eu estava no ensino médio, e aí eu sempre quis reconfirmar se esse exemplo era válido para processo adiabático de gás ideal, que você deu o exemplo do sopro, né, de assoprar. Um exemplo para isso também pode servir do desodorante aerosol? Desodorante aerosol? Olha, eu acho que eu não sei se isso é verdade, porque quando você está usando um desodorante aerosol, você está falando por causa da variação da energia, da temperatura interna ou da externa? Então, externamente ele fica mais geladinho, né? Quando Sim, você também. aperta ele. Mas se você olhar bem, se você vai usando o aerosol há muito tempo, a latinha fica mais fria também, né? Sim, sim. Pois bem, a parte que está saindo, né, o gás que está saindo ali, realmente fica mais frio por causa da expansão adiabática, só que a parte interna é um processo diferente, que a gente até falou. Bem, se você considerar o gás ideal, né, PV igual a nRT, se eu diminuo o volume de gás lá dentro, então a temperatura também diminui. Entendi.
Entendeu? Entendi. Então aí não entra nesse caso, não entra no, internamente falando, não entra na análise do processo diabático. Internamente, não. Externamente, sim. Externamente, sim. É o mesmo processo da boca, né? Assim, tô soprando, fazendo um biquinho ali, o trem vai expandindo. E ele vai expandindo muito rápido sem ter tempo suficiente para trocar calor com o ambiente. Aí, nessa expansão, ele diminui a temperatura, né? Perde um Sim, pouco de sim. energia interna. Beleza, então. Tá anotado. Obrigada. E só para te lembrar de postar a aula. Não deu para eu copiar tudo durante ela, então, por favor, poste ela. Não, tá bom. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz da última aula. Vou deixar um PDF para vocês e também vou colocar o link no YouTube para quem quiser assistir a aula. Isso. Ok? Obrigadão, pessoal. Nada. Ô, gente, bem, eu não sei se alguém vai querer isso, mas lá no laboratório talvez a gente vai ter vagas de iniciação científica, se alguém tiver interessado, conhecer lá, Laboratório de Espectroscopia Raman. Se alguém quiser conhecer, pode mandar uma mensagem depois, pode até mandar uma mensagem para a Ariete também. A gente pode ir conversando, possíveis trabalhos, enfim, a gente vai conversando. Gente, eu vou encerrar a aula aqui. Bem, de novo, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar para mim. À medida que eu puder responder, eu vou responder. Não garanto que vai ser imediatamente, porque, bem, eu estou meio ocupado. Inclusive, eu acho que a aula daqui a 2 semanas vai ter que ser assíncrona, porque tem um evento e eu vou participar dele. Não é escola, não, é o evento da SBF. Acho que é semana que vem já, nossa senhora. Enfim, então a aula provavelmente vai ser assíncrona, ok? E faço a mesma coisa, me mandem questões, eu vou respondendo na medida do possível e vai ser assim, ok? Gente, boa semana para vocês, bom final de semana, estudem muito. Eu vou mandar essas questões para vocês ao longo da semana. Espero que vocês façam. Vou tentar discutir com vocês na semana que vem. Se bem que semana que vem nem dá, né? Bem, eu vou tentar discutir. Eu vou tentar fazer uma aula assíncrona discutindo essas questões. E a gente vai discutindo. Quem tiver dúvida em alguma coisa, ok? Gente, até mais. Até semana. Daqui a 2 semanas, eu acho. Tchauzinho, professor. Tchau, professor. Boa tarde.